Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos hoje mais um Evangelho, com muita alegria, pelo Grupo Espírita Casa do Caminho, que se localiza na Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, em São Paulo, no Brasil. E antes de iniciarmos o Evangelho, cabe uma explicação como ele é composto. Ele é composto de 4 partes. A primeira parte é essa que eu agora inicio, que é a abertura. A abertura é o momento da chegada, da nossa conexão. É o momento de voltarmos para o nosso interior, sentindo um pulsar de nosso coração. É o momento de tirarmos toda a nossa mente, da nossa mente as preocupações, as ansiedades, as tensões, as adversidades, e nos abrimos para o segundo momento, onde a palestra será proferida. Hoje, o Carlos nos trará o tema A Prática Silenciosa do Bem. A palestra é um ensinamento sobre o Evangelho de Jesus, para que possamos assimilar os ensinamentos e procurar vivenciá-lo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O terceiro momento, então, é o momento das vibrações, onde do nosso coração podemos doar. As doações, onde através dos nossos pensamentos, das nossas energias amorosas, podemos doar aos nossos queridos, às pessoas que nos vêm à mente, as nossas melhores intenções, conforme a nossa amiga Débora for proferindo o seu discurso. E, por fim, o quarto momento é o momento do encerramento, o momento da gratidão, onde o Quintino, nosso querido amigo Quintino, trará as suas palavras. É o momento de receber todo o envolvimento de amor e carinho dos nossos mentores, para que tenhamos confiança e esperança no nosso dia a dia e na semana que se inicia. E assim, então, vamos dando abertura ao nosso Evangelho de hoje, não antes, inicialmente, de buscarmos uma posição confortável, de fazermos uma breve e profunda respiração, de aquietarmos mente e coração, de cerrarmos os nossos olhos, e de tirarmos da nossa mente todas as tensões, as preocupações, e de nos abrirmos ao plano maior, de nos conectarmos aos nossos amigos já presentes, aos nossos queridos anjos guardiões, aos nossos mentores, para nós da Casa do Caminho, a Itaporã, o nosso mestre maior, e com ele a Deus, e a Jesus, nosso irmão maior. Em seus braços, rogando por mais uma semana abençoada, rogando para que ele nos envolva em amor, em alegria e em esperança. Pedindo também que ele envolva o nosso querido amigo Carlos, que ele possa nos trazer o seu conhecimento em forma de palavras, e que tenhamos assim fé em nosso caminhar e esperança em nosso sentir. E assim crentes em nosso saber, iniciamos o Evangelho de hoje, sabedores do nosso profundo nível de evolução, do nosso profundo sentimento de sempre continuar na esperança de dias melhores. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre.
Sejam bem-vindos a mais um Evangelho de Jesus. A nossa reflexão de hoje é do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a mão esquerda o que a direita está fazendo. Dos itens 1 a 5 e a prática silenciosa do bem. Neste capítulo, nós vamos citar duas passagens da vida de Jesus, que foram relatadas pelos evangelistas, e começando pela primeira passagem, um leproso, como se falava na época, hoje em dia não se fala mais isso, a gente fala Hanseniano, devido ao cientista Hansen, que descobriu o bacilo, mas naquela época se falava leproso. Então, os leprosos naquela época, eles eram segregados da sociedade, coisa que hoje, felizmente, não acontece mais, há tratamento. Então, eles eram apartados da sociedade, viviam no Vale dos Leprosos ou em regiões afastadas, em cavernas. E um leproso já ciente dos milagres que Jesus fazia, das suas curas, procura um mestre querido, na certeza de que se Jesus o quisesse, ele seria limpo. E assim acontece, ele encontra com Jesus, se aproxima de Jesus e fala: mestre, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. E Jesus, amorosamente, fala: eu quero. Toca nele, no leproso, e fala: ser limpo. E assim aconteceu, e ele ficou limpo da lepra. Jesus, então, humildemente, o que diz a esse homem? Vá aos sacerdotes e se apresente ele, mas não diga nada. Ou seja, para que ele, como ele voltou a ter a saúde normal, ele tinha que se apresentar aos sacerdotes para que pudesse voltar novamente ao convívio da sociedade. Mas Jesus pediu a ele que não falasse nada, porque ele não queria propaganda dos seus feitos, do seu amor, das suas curas. Silenciosamente ele ajudou esse homem e pediu que ele fosse se apresentar aos sacerdotes. Numa outra passagem da vida de Jesus, era comum, numa certa época do ano, as pessoas irem ao templo fazerem doações em espécie, dinheiro. E Jesus estava com seus discípulos, olhando as pessoas que já chegavam para fazer as doações, e muitas delas levantavam a mão, mostravam maços de dinheiro e colocavam no recipiente que se chamava gasofilácio, que era onde se recolhia todas as doações em espécie que eram dadas ao templo. E muitos, então, para poder mostrar que eram bons, que estavam doando bastante, faziam questão de mostrar uma certa quantia de notas que estavam depositando lá no gasofilácio. E uma pobre viúva se aproxima humildemente, muito acabrunhada, com 2 moedinhas na mão, e ela, assim, muito humildemente, deposita as 2 moedinhas no gasofilácio. Jesus, então, vira para os que estavam à sua volta, os seus discípulos, e diz a eles: esta viúva doou muito mais do que tudo que já foi depositado. E os discípulos ficaram: mas como assim? 2 moedinhas, Como que é muito mais do que tudo que já foi depositado? E Jesus, então, fala: aqueles que doaram, mostrando o que estavam doando do que estava sobrando, do seu supérfluo. E ela só tinha as 2 moedinhas, e ela doou tudo que ela tinha. Então ela fez com amor e com o coração. Como nós devemos entender essa passagem? Não é o valor que nós estamos dando, auxiliando alguém, mas a forma de como nós estamos fazendo isso. Porque quando nós praticamos o bem, nós devemos fazer de uma forma serena, sem alarde, sem propaganda, e principalmente não humilhando quem está recebendo. Porque muitas vezes as pessoas doam alguma coisa, um bem material ou uma quantia em dinheiro, não importa, e elas falam: olha, tá vendo, eu estou te dando isso porque eu sou bonzinho, para te ajudar, Veja se você depois reconhece o que eu estou te fazendo. Ou seja, elas estão doando alguma coisa, querendo ser reconhecidas, para que a pessoa que recebeu, possa depois falar: olha, aquela pessoa lá muito generosa, me deu dinheiro. Não é por aí as coisas.
Jamais nós devemos fazer isso, auxiliar alguém esperando alguma coisa de volta. Pelo contrário, né? Sempre que nós formos auxiliar alguém, nós devemos agradecer a essa pessoa que está recebendo alguma coisa nossa, a oportunidade que nós temos de praticar a caridade, de praticar o bem. Na doutrina espírita, Kardec, quando organizou didaticamente a doutrina espírita, uma das frases muito bonitas que ele criou, fala que fora da caridade não há salvação. E o nosso querido Chico Xavier, né, o exemplo vivo do Evangelho de Jesus, enquanto esteve conosco, e agora mais ainda, com certeza, ele não nos abandona, certa feita ele nos disse, ainda bem que Kardec disse que fora da caridade não há salvação. Porque se ele tivesse dito que fora do espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Olha que beleza. Mas por que a caridade é tão importante? Porque a caridade, ela nos faz refletir sobre uma das coisas mais perniciosas que o ser humano tem, que é o egoísmo. O que é o egoísmo? Nós acharmos que nós somos donos de tudo. Não, isso aqui é meu, eu não empresto para ninguém, eu não vou emprestar porque vai estragar, vai quebrar ou vai sujar. Nós temos um monte de roupas lá no nosso armário, pessoas passando frio, e deixa lá, não, eu não vou doar para ninguém, imagina. Eu trabalhei tanto para conseguir essas roupas, agora eu vou dar de mão beijada. Então, essa atitude do egoísmo, né, junto com a ambição e com o orgulho, são três coisas muito perniciosas para nós, espíritos em evolução. Então, nós temos que ter essa consciência. Puxa, se eu tenho lá roupas que estão no meu armário, eu não estou usando, por que não doá-las para aqueles que estão precisando? Lembrando mais uma vez de Jesus, né, no seu maravilhoso Evangelho, nos seus ensinamentos, quando certa vez ele nos disse, quando tive fome, me destes de comer. Quando tive sede, me destes de beber. Quando eu tive frio, me agasalhastes. Quando estive prisioneiro, me visitastes. E os seus discípulos falavam, mas quando que nós fizemos isso, Senhor? E o que ele fará maravilhosamente? Quando fizeram aos meus irmãos, aos nossos irmãos necessitados, era a mim que estavam fazendo. Olha que beleza. Então, tudo que nós fazemos com amor, sem ostentação, sem querer mostrar que somos melhores, nós estamos fazendo não para aquele que está recebendo, mas principalmente para nós mesmos. Nós estamos seguindo os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, nós temos que ter essa consciência. Eu gosto sempre, quando eu falo desse tema, lembrar de um grande ídolo do Brasil, que já se foi, que se encontra na pátria espiritual, o nosso querido Ayrton Senna, que, com toda a sua fama, com todo o seu carisma, com todo o seu amor pela nossa pátria, em nenhum momento da sua vida entre nós, ele citou qualquer bem que ele fazia aos necessitados e às crianças principalmente. Nós só viemos ter conhecimento da ajuda que ele fazia após o seu desencarne, pela família dele que quis continuar esse trabalho. Então eles vieram a público falar isso, que eles gostariam de continuar o que o querido Ayrton Senna fazia enquanto vivo. Mas nunca, em nenhum momento das entrevistas, das reportagens que fizeram com ele citou qualquer coisa sobre o assunto. Olha que belo exemplo para nós, né? Além de um grande patriota, de um temente a Deus, né? Sempre ele citava Deus, mas ele tinha a sua dedicação, o seu esforço, né? Ele não esperava que viesse tudo de graça. Ele se dedicava muito, ele se preparava muito fisicamente, mentalmente, e assim ele conquistou tudo o que ele conquistou. Ainda nesse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem uma história didática muito interessante, que serve bem de exemplo para todos nós. E ela é mais ou menos assim. Quem é essa senhora, acompanhado de uma criança, vestido de forma humilde, que leva alimentos para os necessitados, leva roupa para aqueles que estão com frio? Ela está agora visitando uma família cujo pai está doente e internado no hospital.
E a mãe sem condições de sustentar os filhos que estão passando fome. Ela leva alimentos, leva roupa para agasalhar as crianças e a mãezinha, enquanto o pai está internado no hospital. Quem é essa senhora? Junto dela há uma criança, uma filhinha. E a filha fala então para a mãe: mãe, deixa eu dar algumas coisas. E a mãe, olha que belo ensinamento. A mãe fala assim para a filha: filha, mas você não tem nada para dar. Que mérito teria você dar a alguém que é dos outros? Se você quiser participar, aprenda então a cuidar das feridas daqueles que estão doentes. Aprenda a costurar para fazer roupa para as criancinhas que precisam de uma roupinha para se vestir. Então ela passou para a filha o ensinamento que a participação daquilo que nós podemos fazer é o importante. Não adianta nós pegarmos algo de alguém e ofertar lá. Não tem mérito nenhum. Nós só fomos intermediários. Mas quando nós podemos participar, a coisa se torna diferente. Tem um outro grande exemplo que está entre nós ainda, né? Um médium lá de Araxá, o José Tadeu da Silva, o famoso Tadeu. Ele, desde pequenininho, a mãe dele levava ele para que ele aprendesse a fazer curativo nas pessoas que estavam doentes. E ele até hoje ele cuida das pessoas com muito amor e com muito carinho lá no seu centro espírita de Araxá. Então nós temos que nos conscientizar disso, né? De procurar fazer aquilo que está ao nosso alcance. Muitas vezes não é a doação do bem material, não é a doação de uma espécie ou do que seja. Às vezes as pessoas não têm nada para dar, mas elas têm uma coisa muito importante que todos nós temos e podemos oferecer: o nosso tempo. Como assim o nosso tempo? Saber ouvir uma palavra de esperança. Às vezes encontramos um morador de rua e não temos nada para oferecer. Mas por que não perguntar o seu nome? Como você se chama, meu irmão? José? Olha, José, tenha coragem, tenha confiança. Deus não abandona ninguém, dias melhores virão. Procure se acerenar, procure se acalmar, não seja revoltado, né? Procure fazer as suas orações e a ajuda virá. Quantos nós podemos fazer desta forma? Não custou nada, paramos um pouquinho, alguns segundos, alguns minutos, para levar uma palavra de esperança, chamar esse nosso irmão pelo nome. Porque muitas vezes eles perdem até a identidade, porque nunca são lembrados do nome, nunca são tocados. Que custa dar a mão, um aperto de mão? Ah, mas estamos na época de pandemia, não podemos dar um aperto de mão. Olha, se nós apertarmos a mão de alguém que esteja contaminado, mas não levarmos ela na boca, nem no nariz, nem nos olhos, nós não vamos nos contaminar. E mesmo Jesus não deixaria que isso acontecesse. A prática do bem nunca seria prejudicada por alguma coisa do tipo semelhante. Mas aquele toque, aquele aperto de mão pode ser tudo, pode modificar a vida desse nosso irmão morador de rua. Então nós temos isso. Nós podemos fazer muitas vezes vários tipos de caridade sem nada material. Às vezes estamos descendo no elevador, se moramos num prédio, com alguém mais idoso, que está se queixando de alguma dor ou alguma coisa, nós chegamos no térreo e saímos correndo. Não temos nem a caridade de parar um pouquinho para ouvir o que a pessoa está falando e concluir a sua frase, e nós deixarmos uma palavra de esperança. Tenha confiança, dias melhores virão, né? Se a dor persistir, procure um médico. Não deixe de se tratar, cuidar da saúde é muito importante. Se precisar de alguma coisa, toque a campainha lá em casa. Que estiver ao meu alcance, eu posso fazer. Olha que beleza. E não precisamos sair contando aí, olha, eu falei isso, eu ajudei aqui. Não. Como o título desse capítulo do Evangelho. Não saiba a mão esquerda o que a direita está fazendo, ou vice-versa. Não precisamos fazer propaganda do que nós estamos acontecendo, do que nós estamos realizando. Porque quando nós praticamos a caridade com ostentação, como fala Jesus, nós já tivemos o mérito da terra, não teremos o mérito dos céus. Mas quando nós praticamos o bem em silêncio, sem alarde, sem querer aparecer, Deus que tudo vê está nos observando. E quando nós retornarmos à pátria espiritual, poderemos ouvir com muito carinho, muito amor: servo bom e fiel. Muito lhe foi dado, muito mais lhe será confiado. Ou seja, os ensinamentos que nos foram dados, nós usamos com muito amor e com muito carinho em benefício do próximo.
Então, que nós possamos, a partir de hoje, né, sempre realizar o bem, né? Estamos caminhando na rua, a gente vê que as pessoas estão com semblante triste, preocupado, muitas vezes algumas estão chorando. Vamos mandar uma boa vibração. Tenha coragem, meu irmão, tenha coragem, minha irmã. Dias melhores virão, procure se acerenar. Se você tiver paz interior, você vai encontrar a solução dos seus problemas. Que Jesus te abençoe, te ilumine, que você possa ser esclarecida pelos benfeitores espirituais. Tudo isso mentalmente, não custou nada. A pessoa vai receber essas nossas boas vibrações, vai se acerenar, vai se tranquilizar e vai encontrar uma solução para os seus problemas. Porque o desespero, a ansiedade, o medo, a angústia, o pânico faz com que a gente fique bloqueado e nós não encontramos a solução dos nossos problemas. Tudo é muito simples. Jesus é amor em toda a sua essência, em toda a sua vivência junto a nós. E é isso que nós temos que ter de exemplo. Entender que aquele irmão que nós estamos mandando uma boa vibração, uma palavra de esperança, pode ser um ser querido nosso de outras épocas, um familiar muito querido, que nós só vamos ter consciência quando retornarmos à pátria espiritual. E a omissão, essa sim é muito triste. Porque já pensou em encontrar um ente querido nosso na pátria espiritual, sabendo que um dia ele pediu uma palavra de esperança nossa, que nós negamos uma palavra de carinho, de amor a ele? Como é que nós vamos ficar perante ele? Não custa nada, né? Uma palavra, um bom pensamento. Então é isso, meus amigos, meus irmãos, né? Que todos nós possamos nos conscientizar de que nós temos o dom da palavra, os ensinamentos do Mestre Jesus, para sempre acalentar alguém, fazendo o bem silenciosamente. Que Jesus nos abençoe no nosso propósito, nos ilumine o nosso caminho, para que cada vez mais nós possamos aprender com o Mestre querido e vivenciá-lo no nosso dia a dia. Que assim seja. E agora, queridos amigos, é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanados no mais profundo sentimento fraterno, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta, e em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. União, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente
para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares. Equilíbrio e força. Luz, coragem e perseverança para todos nós. E que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos agora para a última parte do nosso Evangelho, encerramento. Agradecendo ao nosso Pai Maior, ao querido Jesus e a todos os espíritos de luz, em especial ao nosso dirigente Itaporã, pelos belíssimos ensinamentos que hoje recebemos através do nosso irmão Carlos. Com a energia de nossas vibrações e mantendo a sintonia com a espiritualidade, pedimos com muita humildade que Jesus nos abençoe com sua luz e seu amor. E assim, fortalecidos por essa bênção, encerramos o nosso Evangelho com a oração que Jesus ensinou a seus discípulos e a todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.